Olá, alunos. Aqui hoje Rodolfo Gutierrez. O nosso ensinamento é sobre o coeficiente angular da reta, tá? E futuramente nós vamos aprender sobre a equação reduzida da reta. Estudando aí na geometria analítica, nós sabemos que a reta ela possui uma equação geral, né? E também a sua equação reduzida, que já até foi visto. Toda reta, ela, desde lá da função do primeiro grau, ela tem esse seguinte formato, né? Vou escrever aqui, ó. Formato conhecido. Y igual a AX mais B. Quando eu olho para a reta, uma reta ela pode estar cortando o eixo X de diversas formas. Então, deixa eu botar aqui o eixo X. Eixo X. Opa. E o eixo Y. O eixo X e o eixo Y, eles determinam o nosso plano cartesiano aí, que eu estou fazendo aqui um esboço, né? Eixo X e Y. Eu posso ter uma reta passando aqui de diversos formatos, diversas posições. Olha só, a minha reta aqui ela vem com ângulo, ela está 90 graus. Uma reta pode passar em 90 graus. Vou colocar aqui, ó, de roxo. Isso é uma reta, cortando o eixo X num ponto, mas ela está uma angulação de 90 graus. Ela pode estar com uma angulação aqui, ó, de 60 graus, vamos colocar 60 exato. Cortando o eixo X numa angulação de 60 graus, significa que esse ângulo aqui, ó, que ela faz com o eixo X, é um ângulo de 60 graus. Tá? Aqui o ângulo que ela está fazendo com o eixo X é de 90 graus. Ela pode ser paralela ao eixo X, ou seja, o que é paralela ao eixo X? Que ela não encontra o eixo X em nenhum ponto. Paralela, ela estaria passando aqui, ó. Ela está na mesma posição do eixo X, então ela não encontra. A reta verde em relação ao eixo X não se encontram. Ela pode ser um ângulo maior do que 90. E 90 com mais 10 vai dar 100 graus. Aqui ela está com 60 graus ao contrário, aqui eu estou com 120 graus. Ó. Quando eu coloco a reta ao contrário assim, se eu passar ela aqui, seja onde for, tá? Tá vendo que ela está ao contrário? Minha régua está marcando 60 ali, ó. Mas os 60, e 60, eu não vou colocar 60 aqui, porque 60 é o ângulo de trás. Esse ângulo aqui que é 60, ó. E eu não meço uma reta, o ângulo dela é sempre visto no sentido anti-horário em relação ao eixo X. Ou seja, sentido anti-horário em relação ao eixo X é o seguinte, eu pego do eixo X para o encontro da reta. Eu vou do eixo X para o encontro da reta. Ou seja, esse ângulo aqui, ele não é esse de fora. Vou apagar aqui que eu não estou vendo. Apagar esse azul. Esse ângulo aqui, ele não pode ser o de fora. Aqui sim, ó. Opa.
O ângulo é do eixo X para a reta. Então ele tem que ser aqui, ó, do eixo X para a reta. Esse ângulo aqui, na verdade, ele tem 120 graus, porque essa reta ela tem 60 graus aqui, ó. 60 graus para dentro, mas o ângulo de medição ele é do eixo X no anti-horário, sentido anti-horário, tá? Do eixo X para a reta. Por isso que o 90 está aqui. Então, esses ângulos, eles são chamados de coeficientes angulares. Esses ângulos da reta aqui, eles são chamados coeficientes angulares. E esses coeficientes angulares, eles são calculados pela tangente desse ângulo. Tá? Pela tangente desse ângulo. Se eu vier aqui nessa reta e eu puxar coeficiente angular, no caso aqui eu fazendo tangente de 60 graus. A tangente de 60 graus está me entregando o coeficiente angular dessa reta. E esse coeficiente angular, ele é exatamente esse A aqui, ó. Esse A, ele deixa de ser chamado de A e ele passa a ser chamado de M. Y igual a mx mais b, porque b é o coeficiente linear, né? mx mais b. Então, o coeficiente tangente 60, ele é o m. Opa. Tá? Então, eu sei que esse A, quem anda com x, vai depender da inclinação da reta. Se a reta está inclinada assim, se ela está assim, se ela está ao contrário, vai depender da inclinação da reta. E assim eu calculo o coeficiente angular de uma reta. Olha só os casos de coeficiente angular de reta aqui. Foi o que eu botei. Se ela está paralela ao eixo x, deixa eu dar uma salvada aqui, parece que essa luz vai dar ruim. Ó, se ela está paralela ao eixo x, então, o que é paralela ao eixo x? Ela não encontra, eu estou acendendo aqui de vermelho, hein? Essa reta aqui que eu acendi de vermelho. Paralela é que ela não encontra o eixo x. Então a declividade dela é nula, ou seja, ela não tem angulação. Declividade nula é chamada. Com declividade nula, a tangente é zero. O m, tangente do ângulo é zero, porque não tem ângulo para fazer. Esse ângulo a gente costuma chamar de alfa aqui, tá? Ó. Ângulo alfa é o ângulo que a reta faz com o eixo x, no sentido anti-horário. Tá? O ângulo, tanto que eu estou mostrando aqui, ó, o ângulo que a reta faz com o eixo x, no sentido anti-horário. Se o ângulo ele é menor que 90, maior que 0 e menor que 90, a gente fala que a declividade é positiva. Ó. O alfa é maior que 0 e menor que 90, declividade positiva. O m é maior que 0. A tangente do alfa é maior que 0. Quando ele é exatamente 90 graus, olha que a reta é 90 certinho. Quando ela é 90 certinho, vou até botar de outra cor aqui, ó. Esse rosa, ó. Não existe tangente. 90 graus não tem tangente na matemática, né? Então, quando é 90 graus aqui, ó, você bateu o olho, 90 graus é o ângulo, não existe tangente. Para 90, tá? Tem que ter isso aí. Olha o ângulo aqui 90 que foi desenhado. É aquela famosa reta que só tem um número. Né? Quando ele é paralelo ao eixo Y, né? No caso,
E o quarto caso aqui é quando o ângulo de inclinação é maior que 90. Olha esse ângulo como é que é grande, ó, em relação ao eixo X e encontrando a reta. Ó. Esse ângulo ele é maior que 90 com certeza, esse alfa. Se o alfa é maior que 90 e menor que 180, né? Se o alfa é maior que 90 e menor que 180, ela tem uma definitividade negativa que a gente chama, né? Que ela pode ser crescente ou decrescente. No caso, ela é uma reta decrescente, que é chamada. Então, para todos esses casos aí, é o coeficiente angular da reta. Agora, como que eu chego no coeficiente angular? Eu expliquei. Eu tenho que fazer a tangente do ângulo. Tenho que fazer a tangente do ângulo ao qual eu estou operando. Esse pensamento se veio do seguinte, ó. Imagina aqui que eu tenho esse ponto A, né? Esse ponto B. Poxa, na verdade, eu vou fazer esse desenho aqui. Meu desenho eu vou fazer. Vou projetar esse meu desenho para o pessoal entender legal. Estou aí com o eixo X e o eixo Y, tudo certo. Vou vir aqui agora, vou traçar uma reta qualquer. Estou traçando uma reta qualquer, tá? No caso aqui, minha reta tem até 50 graus, mas não se prenda isso não, a reta. Tracei essa reta. Ao traçar essa reta, eu vou ter o coeficiente angular dela, que é aqui, ó, do eixo X até o encontro dela. Esse coeficiente angular, eu sei que é 50 porque esse desenho é perfeito, mas vamos supor que eu não sei o ângulo é alfa. Alfa graus. Vou definir dois pontos nessa reta, porque uma reta precisa de dois pontos para ser formada, né? Então, vou marcar uns dois pontos qualquer aqui, ó. Vou marcar o primeiro ponto na reta. Ponto A. E vou marcar um segundo ponto aqui, um ponto B. A reta tem dois pontos, A e B. O ponto A, ele é, obviamente, um X de A. E ele tem um Y de A. E o ponto B, deixa eu botar o A aqui, senão não parece o A. E o ponto B, ele tem um X de B. Deixa eu dar um zoom aqui para melhorar esse aprendizado. E um Y de B também. Eu não sei qual é essa altura do B. Se é 10, se é 30, não sei. Eu sei que tem um Y de B. Formando aquela ideia que a gente já aprendeu antes, de distância entre pontos, a gente vou formar um triângulo aqui. Eu vou traçar uma paralela ao eixo X. Uma paralela ao eixo X aqui, ó. Em cima. Uma reta paralela. Porque eu sei que esse ângulo aqui é 90. Né? No eixo vertical, exatamente o ângulo é 90. Então, aqui em cima também será 90. Eu formo um triângulo retângulo. Esse ângulo alfa, ele é o mesmo aqui em cima, alfa. E eu sei que essa distância aqui, ó, vou passar até o A para o outro lado, para não embolar aqui, o meu A, ó, para o outro lado. A é esse ponto aqui, ó, tá? Eu sei que essa distância aqui, daqui até aqui, pô, tá fazendo um feinho.
Agora sim, essa distância é o ponto final menos o inicial, ou seja, ela é x de B menos x de A. E eu sei que essa altura aqui, ó, daqui até aqui, eu posso até chamar aqui de um terceiro ponto, que não faz diferença, chamar aqui ponto C, ó, só para referência, aqui um ponto C. Do C ao B, ou do B ao C, nesse triângulo é o quê? É a altura de B menos a altura de A. Eu consigo ver esse tamanho, y de B menos y de A. Aplicando a famosa tangente de alfa, eu vou chegar ali, ó, quem é tangente? Cateto oposto sobre adjacente. Tangente de alfa, opa, o alfa ficou grande, é igual a cateto oposto, que é y de B menos y de A. Tudo isso sobre x de B menos x de A. No caso, o ponto maior menos o ponto menor, né? Porque estão na vertical e na horizontal. Essa tangente ela é chamada de M. Ok? Essa tangente é chamada de M. Então, eu tenho aqui ó, um desenho que representa aquilo ali que eu acabei de mostrar, né? Que eu ia usar esse desenho, mas eu já fiz o cálculo provando tudo aqui, que eu acho legal mostrar de onde está vindo. Para chegar no alfa, que é esse ângulo aqui, vou fazer de azul. Para chegar no alfa, esse ângulozinho aqui, eu devo fazer o quê? Que é o mesmo ângulo de baixo, né? O alfa é o mesmo, que é o da reta, o ângulo da reta. Seja numa figura com uma reta crescente ou numa reta decrescente, por que eu estou botando essa figura aqui, ó, reta decrescente? Porque aqui o ângulo é maior do que 180. Esse ângulo aqui, ó, é o ângulo da reta. Ele é um ângulo grande. Estão vendo, né? A posição do ângulo. Esse ângulo alfa, ele é maior que 180. Então, na hora de fazer o cálculo com ele, eu não uso esse ângulo grande, 120. A gente não costuma usar 120, 150. A gente usa a propriedade da tangente. Tangente de 180 menos alfa, que a gente usa esse ângulo de dentro aqui, ó. Depois eu vou explicar melhor no exercício. Esse ângulo de dentro, ele é, para eu fazer a tangente do grandão, eu tenho que fazer esse pensamento aqui, ó. Tangente de 180 menos alfa é igual a menos tangente de alfa. Ou seja, a tangente desse pequenininho aqui é igual a menos a tangente do grandão. Então tem que tomar muito cuidado, porque esse aqui, ó, é o 180 menos alfa. E na hora de fazer o cálculo, eu olho para esse pequeno. Eu não olho para o grandão. É uma relação de tangente que tem que ser pensada aí mais para frente, eu vou te mostrar. Por exemplo, vamos supor que esse ângulo aqui, esse ângulo preto, ele é de 120 graus. Eu não sei tangente de 120, mas eu conheço a tangente de 180 menos 120. 180 menos 120 é igual a 60 graus. Se eu sei que aqui é tangente de 60 graus, eu sei que a tangente de 180 menos 120, olha só, hein? Tangente de 180 menos 120, que é a tangente de 60, ela é exatamente igual a menos a tangente de 120. A tangente é o mesmo valor, só que com sinal trocado. Ou seja, isso aqui é igual a menos tangente de 120 graus. Então, quem que é tangente de 120? Eu quero descobrir a tangente de 120. Eu faço a tangente de 60. Faço a tangente de 60, coloco a resposta da tangente de 60 aqui. Isso é igual a menos a tangente de 120 graus.
multiplicando por menos 1, vai ser a tangente de 60 com sinal trocado. Tá? No caso da tangente de 60, eu acho que eu tenho até calculado aqui embaixo, é raiz de 3. Isso, a tangente de 60 é raiz de 3. Então, no lugar desse R aqui, ó, eu tiro e meto quem? Raiz de 3. Então, a tangente de 120, fazendo vezes menos 1 aqui, é igual a menos raiz de 3. Vai mudar o sinal, né? Aí eu já escrevi na posição, tá, gente? Escrevi na posição que eu troquei de posição aqui. Ficou menos vezes menos, deu mais. Eu já botei tangente de 120. E menos vezes mais deu menos raiz de 3. Esse é o pensamento. Para você poder chegar no cálculo de uma tangente. Do coeficiente angular. Aí, olha aqui. Observa só essa situação que eu fiz aqui. Se m é igual a y de b menos y de a sobre x de b menos x de a, vou reescrever isso aqui. Se o m, que é a tangente, é igual a y de b menos y de a, tudo sobre x de b menos x de a, aqui embaixo tem um 1 está escondido. Fazendo cruz credo, você vai ter, multiplicando, você vai ter que 1 vezes y de b menos y de a vai dar y de b menos y de a, é igual a m que multiplica x de b menos x de a. Eu posso utilizar isso aqui como a minha equação reduzida. Tá? Conservando um ponto, no caso, eu conservo um ponto de y e de x e substituo o outro. Conservo o maior ponto aqui, o y de b, tá vendo? Eu conservo ele, vai ficar assim, ó. Né? Pode deixar assim mesmo, você substitui esse segundo ponto aqui, ó, vem depois do menos. Mantém o y de b e o x de b, você consegue chegar numa equação. Tá? Essa equação aqui, ela também é chamada de equação reduzida. Um formato de equação reduzida. Ok. Então, dados os pontos distintos da reta não paralela ao eixo y, o coeficiente de angularidade da reta é esse m aqui. Né? Dado uma equação, dado x, a, y, a, b, x, b, y, b, os pontos distintos de uma reta não paralela ao eixo y com x e b diferente de x de a, o coeficiente angular ou declividade da reta é o que eu calculei para vocês, que eu estou mostrando. Aqui é um desenho, novamente, eu ia trabalhar em cima desses desenhos aqui, mas acabei que eu fiz todos eles aqui, ó. Eu puxei a figura, mas eu já fiz aqui, ó. Desenhei uma e desenhei duas aqui, ó, mostrando. Então tá tudo indicado. Se eu precisar, eu volto nessa imagem que eu não vou usar agora. Olha só os exemplos, então. Olha essa reta. É uma reta que tem um ângulo. Opa. Tem um ângulo, o coeficiente dela é 60. Então, você fazendo tangente de 60, você chega em raiz de 3. No lugar do m, você coloca raiz de 3. Por quê? Tangente de 60 está aqui, ó. Vou pegar de aluzinho aqui tudo agora. Pois m igual a tangente de 60. A reta intersecta o eixo y no ponto 0 e 1. Ele percebeu isso, que ela corta aqui, ó, no 0 e 1 ela corta o y. O que é isso? Isso é quando x é 0, o y é quem? Jogou x0, achou y. Achou onde corta o eixo y, que é o B.
e depois fez tangente de 60, que é raiz de 3. Então veio aqui no lugar do m e colocou raiz de 3. Olha a segunda reta. Olha como é que é o ângulo. Olha o que ângulo grande é esse. 135. Eu não sei tangente de 135, mas eu sei que a tangente, pelo aquele cálculo que eu ensinei para vocês, ela é igual a tangente do 180 menos 135, só que negativa. É menos tangente de 180, foi esse cálculo que eu fiz ali em cima, menos 135, que ela é igual a menos a tangente de 45 graus, que vai dar menos 1, porque tangente de 45 é 1. Por isso que ele veio. Por isso que ficou aqui y é igual a menos, fazer de roxo ali em cima. Olha aqui que é embaixo na área. Y é igual a menos 1 x, porque esse 1 é o m. Aí vem mais b. Na hora de fazer o mais b, o b é o coeficiente linear. Linear é onde corta o eixo y. Sempre o b é onde corta o eixo y. E eu vejo que corta o eixo y aonde? Aqui, ó. Meu desenho já me deu, ó. O ponto que corta o eixo y é o quê? Quando é 0 para x, é 2 para y. Quando é 0 para x, 2 para y. Por isso que aqui é 2, ó. Bem nítido. Que é onde corta o eixo y. Sempre o b é onde corta o eixo y. Olha onde corta o eixo y aqui, no 1. Por isso que aqui é 1, ó. Por isso que o b é 1. Onde corta o eixo y é o b. Lembre-se disso. Ou você joga o quê? Com a equação toda montada, você joga x0, né? Joga o ponto x0 que você vai conseguir já ter esse pensamento. Mas aqui normalmente vem o desenho pronto, para eu poder analisar, eu vou olhar pelo desenho. Eu tenho 2 pontos certinho, consigo achar o b que eu quero. Tá? Joga o x e o y. E você tem ali uma altura, um ponto qualquer, que você consegue definir. Tamo junto aí, um grande abraço. Até o próximo aprendizado.